e começando a revisão dos episódios 46 e 47 de Boruto. Bom, o episódio 46 começa a partir do ponto de vista do Shikadai após a fuga do Hyogi, onde Inojin e Chocho aparecem quase que segundos depois, avisando ao Shikadai que eles precisavam se reunir por conta dos problemas em frente à empresa Kaminarimon. Em seguida, a cena muda para uma multidão se movendo enquanto Gekko observa junto ao Hyogi, comemorando o sucesso de sua estratégia. Aqui podemos ver que, além de algumas pistas sobre o que realmente está acontecendo, com um close em uma misteriosa tatuagem nos moradores, também há um pequeno detalhe que responde o motivo do Hyogi estar sem essa plumagem após o flashback do episódio passado, algo que estava sendo questionado por algumas pessoas e até mesmo considerado um pequeno erro de continuidade. Aparentemente, essas máscaras podem ser facilmente destacadas do capuz, que parece ser uma espécie de plumagem ou pelugem, simples assim. Pois bem, em frente à sede da força policial, todos os genins da classe do Boruto são informados sobre a situação atual, com os Byakuyas tentando instigar um tumulto, e a missão deles era basicamente controlar e dispersar os manifestantes civis sem uso de força bruta. A princípio, nada além do esperado, mas esse trecho trouxe um detalhe muito interessante e um tanto inesperado. Se prestarmos atenção, poderemos observar que os times principais, o novo time 7 e os novos Inochikacho, estão acompanhados por seus senseis, e o time 15, o time da Sumire, está sendo acompanhado pela Hanabi, indicando que ela pode ser a sensei desse time. Sim, eu sei que ela não está usando o colete típico de Chunin, se bem que não é uma regra, a Kurenai e vários outros Chunins também não usavam. E sei que os times 25, o time do Hulk, o time 40, o time da Enko, não estão acompanhados por seus senseis, mas esses times são bem randoms, eles parecem distantes em relação ao restante da nova geração, tanto que eles mal aparecem ou interagem. Nem mesmo ganharam um lugar na ilustração da quinta Light Novel, mostrando um retrato dos formandos na academia. O que a série estabeleceu até agora, com base na relevância dos personagens e as interações entre eles, a participação deles na história, é que os times 7, 5, 15 e Inochikacho serão os times de destaque. Acredito que os times 25 e 40 devem ter sido criados para desempenharem alguns papéis menores, exclusivamente no anime. Talvez como adversários no exame de Chunin ou personagens de suporte em arcos feitos para o anime, apesar do Dosho ter aparecido no mangá como um personagem de fundo. Mas enfim, tudo isso pode ser apenas coincidência e a Hanabi está ali como uma Chunin qualquer, substituindo o sensei original do time, assim como o Kakashi já fez com o time 10. Mas realmente eu espero que ela seja a líder do time 15, ela tem praticamente a mesma idade do Konohamaru e seus parceiros de time, e assim como eles, ela é uma personagem vinda da obra original. Faz muito sentido que a Sumire seja a discípula da Hanabi, a tia do Boruto, visto que atualmente no mangá, Sumire nutre sentimentos além da amizade pelo Boruto. Assim poderiam criar uma ligação muito mais forte entre eles e dar um motivo para que se encontrem com frequência. Vai que a Hanabi até tenta juntar os dois, gerando situações divertidas e ao mesmo tempo aumentando as tensões entre Sarada e Sumire. Começo a perceber que o fato da Sumire ser uma Dandere, seguindo o mesmo estereótipo da Hinata, não tenha sido feito à toa. Talvez seja uma forma de criar algum vínculo entre a Hanabi e ela, já que a Sumire deve fazer a Hanabi lembrar de sua irmã. Pois bem, e prosseguindo, após decidirem o posicionamento de cada time, uma rápida cena com o Shikadai remoendo as palavras do Hyogi, pois ele estava agindo exatamente como ele havia dito, sendo alguém que só fala e não age, os novos Inochikacho se reúnem no local combinado e revisam a localização dos protestos, onde Shikadai percebe um padrão familiar, até que surpreendentemente a Chocho, logo ela, percebe que as posições estão alinhadas como peças em um tabuleiro de Chogi. É aí que o Shikadai se toca que aquela era a mesma estratégia que o Hyogi usava contra ele no Chogi, e percebe que o foco deles era o laboratório do Katasuki. Todos aqueles protestos não passavam de uma mera distração. Agora, obstinado em contrariar as palavras do Hyogi, o Shikadai vai tentar detê-lo, sendo seguido por seu time e logo mais pelo próprio Boruto. Enquanto isso, no laboratório do Katasuki, os Byakuya chegam ao seu objetivo, um pergaminho com dados sobre ninjutsus.
Um detalhe é que o pergaminho estava nas mãos do próprio Katasuki, que simplesmente se cagou de medo e não ofereceu nenhuma resistência. Não vejo problemas no Katasuki sendo fraco, até porque existem Junins e Junins. Ele é um Junin especial, mas não significa que ele seja habilidoso. E aparentemente, sem as ferramentas ninjas, ele não é lá essas coisas. Porém, eu esperava no mínimo alguma resistência e coragem vindo de alguém que no momento atual do mangá cogitou em se colocar como isca para que outros fugissem. Bom, e logo após uma rápida cena com o Shikadai e seu grupo se dirigindo ao laboratório, voltamos às manifestações, onde o Denki tem o seu grande momento de brilhar, descobrindo através do monitoramento dos protestantes que suas ações não pareciam de pessoas normais, logo após a Sarada confirmar com seu Sharingan que existia um tipo de selo em alguns deles, algo que estava os colocando em um tipo de genjutsu para ajudar a incitar a multidão. Engraçado que eu vejo o Fandom enaltecendo qualquer besteirinha que a Sarada faz. Oh, que foda, ela foi útil, usou o Sharingan para achar o selo e blá blá blá, sendo que o destaque desse trecho foi o Denki, mostrando que ele pode fazer a diferença mesmo seguindo as regras da missão, observação e relatório. Bom, em paralelo a essa situação, Shikadai e seu grupo finalmente chegam ao seu destino. Lá o Katasuki os informa sobre o que aconteceu e também que havia colocado um rastreador no líder da gangue, assim permitindo que eles pudessem segui-los. Mas enfim, após o Hyogi questionar mais uma vez as intenções do Gekko durante a fuga, eles são surpreendidos por Shikadai e seu grupo, e um combate acontece com os capangas enquanto o Gekko e o Hyogi fogem. Mas não demora muito para o Shikamaru aparecer ali salvando o Chocho e Nojin de um capanga mais poderoso. Um detalhe interessante é que o Shikamaru os achou graças ao Mitsuki, que sabia onde eles estavam indo, o que parece ser uma referência à habilidade de seguir o cheiro de seus amigos através de uma serpente que vemos ele utilizando no mangá, pois essa seria a única forma dele saber a localização exata deles. Nesse trecho, o Gekko também afirma algo muito interessante. Basicamente, sua intenção em criar aquele tumulto era para que ninguém conseguisse detectar seus chakras, confirmando que ele realmente estava falando sério sobre o seu ninjutsu ser manipular e enganar a mente humana, fazendo isso através de um genjutsu, que fica evidente no trecho seguinte, onde vemos os selos sendo desfeitos, enquanto Naruto faz um discurso inspirador, revelando a verdade sobre os Byakuyas ao povo. Que apesar de ter sido bem simplório e típico de Battle Shonen, nada no nível de um discurso emocionante do Gaara, o modo como a cena foi montada e o contexto em que o discurso estava inserido o deixou extremamente imponente, até mesmo dando sutilmente um toque intimidador ao Naruto, quando ele pergunta aos manifestantes se eles o ajudariam a mudar a vila, impondo tanto admiração quanto respeito. Foi um discurso tocante para o fã que acompanhou toda a trajetória do Naruto, essa postura madura e compreensiva, reconhecendo que há pessoas que vivem na pobreza e entendendo o descontentamento de alguns, foi digna de um líder, realmente mostrando o crescimento de seu caráter e quanto ele se importa com a vila. Entretanto, quando ele fala sobre mudar as coisas de maneira direta e honesta, é aí que ele cai na hipocrisia, pois, como sabemos, Konoha já fez e faz muitas coisas por baixo dos panos, faz vista grossa para certas situações e esconde muitos detalhes da população. Pelo jeito, essa honestidade possui limites para o alto escalão da vila, né? Mas que seja. Bom, curiosamente, na revisão passada eu questionei a utilidade dos ninjas sensores na atualidade, e essa afirmação do Gekko de usar os manifestantes como uma forma de despistar os ninjas sensores me faz acreditar que talvez grandes multidões, ou mesmo o estado emocional em que elas estão, realmente interferem de alguma forma na percepção do chakra, assim como os insetos dos Aburamis interferem e confundem a visão de um doujutsu. Até mesmo após o discurso, Shikamaru dá a entender que o Naruto não conseguiria achar os inimigos por conta dos protestos ainda não terem se acalmado e as pessoas ainda estarem ouriçadas. E como já vimos com Sasuke durante o ataque à reunião dos Kages, os sentimentos interferem no chakra e na forma como ele é sentido. Essa seria uma excelente jogada para dar uma diminuída nas capacidades dos ninjas sensores, ao mesmo tempo explicando como ninjas e criminosos conseguem coexistir na mesma vila.
E chegando ao final do episódio, Gekko e Hyogi conseguem escapar graças a um trem que estava passando ali. Porém, eles são seguidos por Boruto e Shikadai, assim dando um encerramento icônico ao episódio em uma cena com Shikadai dizendo checkmate ao entrar no vagão, mostrando que ele havia vencido Hyogi em seu próprio jogo, finalmente superando aquela estratégia que ele sempre era pego quando jogavam Chogi. E por que não dizer que todo esse episódio foi como um grande jogo de Chogi entre eles? Agora indo ao episódio 47, seguindo o final do episódio 46, acontece um confronto onde Shikadai tenta mais uma vez convencer o Hyogi. Porém, com a intenção de defender a pessoa que o havia salvo e contrariar as palavras do Shikadai, o Hyogi os aprisiona cobrindo as paredes do vagão com Ryuton, enquanto Gekko aparentemente usa um tipo de genjutsu, em que o Boruto é pego ao olhar o seu reflexo no gelo. Algo evidenciado pela cena seguinte, quando Gekko e Hyogi seguem para os próximos vagões. E podemos ver o Hyogi tendo dores de cabeça, confuso, com visões do assassino de seus pais, com o rosto do Gekko, e o selo na mão dele começando a desaparecer como se estivesse enfraquecido, mas logo em seguida voltando ao normal após ele ver o seu reflexo no espelho. O que ao mesmo tempo indica que o Hyogi foi manipulado pelo Gekko esse tempo todo, e que na realidade ele foi o assassino de seus pais, como já era de se esperar. Aqui descobrimos que, assim como Naruto, o Boruto também é fraco contra genjutsus. O Shikadai, mesmo tendo olhado para o reflexo, aparenta ter uma certa capacidade de resistir ao genjutsu, logo percebendo o que estava acontecendo sem muita dificuldade. E prosseguindo, após o Gekko desafiar o Hyogi a provar a sua lealdade, e o Shikadai liberar o Boruto do genjutsu, onde inclusive ele afirma que a Mirai sempre fazia isso com ele desde criança, o que explica a sua resistência ao genjutsu, pois ele já estaria acostumado, vemos o Gekko matando um de seus subordinados que estava conduzindo o trem, mostrando suas verdadeiras intenções enquanto acontece um confronto com o Hyogi, onde Shikadai e Boruto tentam pará-lo derrotando o Gekko, assumindo que o Hyogi estava sob um genjutsu, mas no meio do caminho eles se separam. O Shikadai fica encarregado de enfrentar o Hyogi, enquanto Boruto vai atrás do Gekko, que nesse momento estava tentando separar os trilhos e fugir sozinho, fazendo exatamente o que o Shikadai fala ao Hyogi em seu diálogo na cena seguinte. Ele vai usá-lo o quanto quiser e depois vai abandoná-lo, porém o Hyogi parece saber muito bem disso e aceita o fato de ser apenas um peão, com o trabalho de protegê-lo mesmo dando sua vida. O clássico apego do órfão ao seu mentor, o que me decepcionou um pouco em relação ao personagem, pois apesar do Hyogi ter uma clara admiração pelo Gekko, ele parecia muito mais voltado à causa que eles defendiam, que era ajudar os necessitados. Os questionamentos feitos pelo Hyogi ao Gekko pareciam indicar que ele o trairia facilmente caso descobrisse que ele estava fazendo aquilo por ganhos pessoais e não pela causa. Pois bem, o Hyogi acaba se descontrolando aparentemente por influência do selo, que o faz enxergar o Shikadai como o assassino de seus pais, enquanto isso o Gekko consegue lubridiar o Boruto e escapar. Em seguida, revelando toda a verdade, ele havia reescrito as memórias do Hyogi para fazê-lo seu escravo. E numa tentativa de parar o descontrole do Hyogi, o Shikadai tenta liberá-lo do genjutsu, mas não consegue chegar perto. Então o Boruto decide ajudá-lo com a corrente Boruto. Diria que essa foi a maior serventia do Boruto durante o episódio. Pode-se dizer que se ele não tivesse seguido o Shikadai, não teria mudado praticamente nada. Aliás, ele foi mais um incômodo ao Shikadai do que uma ajuda. Enfim, após o Hyogi ser libertado e desabar com a verdade, ele e o Shikadai se reconciliam em uma cena muito simbólica para toda a mensagem passada neste arco, com o Shikadai acreditando que tudo daria certo ao Hyogi a partir de agora, dando a peça do peão para ele e dizendo que, como os peões, é você quem decide e tudo é possível, fazendo uma referência ao próprio Chogi, onde o peão é uma peça versátil que pode decidir o jogo de várias maneiras possíveis. Ou seja, o Hyogi, que se considerava um peão, agora pode decidir tudo por si mesmo, o que ele fará daqui para frente. Bom, e quando parecia que o Gekko havia se safado, para nossa surpresa o Naruto aparece em um flash amarelo que cruza a tela e para o trem deixando o Gekko desesperado. E chegando ao final do episódio, vemos tudo o que aconteceu após esses eventos, mostrando que o conteúdo do tal pergaminho realmente era a ferramenta ninja que vemos o Boruto usando durante o filme, assim como o destino do Gekko e do Hyogi. Importante observar que o Hyogi não recebeu um tratamento especial como no caso da Sumire, ele realmente foi preso.
Se bem que pelo Shikamaru ela teria sido julgada como adulta. Ela teve uma certa ajudinha, entre aspas, do Naruto, do Sai e do Shino. Já no caso do Hyogi, ele está envolvido em roubos em várias vilas. Ah, mas ele estava sob um genjutsu. Não necessariamente, pois o genjutsu só mexia com as suas memórias. Tirando isso, eu diria que as ações dele foram até que bem conscientes. E assim o episódio termina em uma cena com Boruto e Shikadai conversando sobre os últimos acontecimentos, onde estão lamentando a falha na missão, mas ao mesmo tempo mostrando como Shikadai mudou e amadureceu desde o início deste arco, mostrando uma determinação que ele não tinha até então, ao comentar que eles ainda têm que melhorar e suas expectativas para o futuro. Agora, terminando o vídeo, eu poderia resumir esses dois episódios, o desfecho desse arco para ser mais exato, em duas palavras: oportunidades desperdiçadas. Começando pelo episódio 46, que basicamente destruiu tudo que estava sendo estabelecido desde o episódio 42, com a revelação de que os manifestantes estavam sob um genjutsu. Acho que faltou coragem para dar alguns tons de cinza à história, colocando algumas empresas realmente corruptas ou que exploram seus funcionários, criando uma grande tensão entre a população e aumentando o conflito com esse dilema moral, deixando essa situação bem mais pé no chão e menos fantasiosa. Mas pelo jeito o anime seguiu a rota mais simples, onde os manifestantes são colocados sob um genjutsu, todo mundo se entende no final, e os Byakuya são retratados como os únicos malfeitores. Tudo bem que no final das contas o Gekko foi dominado pela ganância, mas eu queria que pelo menos eles ainda deixassem os Byakuyas com aquela visão ambígua de que eles não estavam tão errados assim no final das contas, se mantendo fiéis à sua causa apesar de terem se corrompido no final. Já o episódio 47 deu um desfecho dentro do esperado, o final da jornada de descoberta pessoal do Shikadai, onde ele terminou mais esclarecido e entendendo melhor a realidade daquele mundo além de Konoha. Foi um aprendizado tanto para ele quanto para o Hyogi, mas ao meu ver deixou muito a desejar como batalha final, para não dizer que foi a única batalha propriamente dita do arco. No final das contas, tivemos mais uma situação monótona com um atrito ideológico, onde Shikadai mais uma vez tenta convencer o Hyogi enquanto ele solta ataques aleatórios. Nem mesmo o Gekko, que apesar de ser um vilão genérico, poderia mostrar algo interessante nesse final, fez alguma coisa notável, a não ser correr de crianças e usar um genjutsu simples que até mesmo um genin consegue desfazer. Em questão de qualidade técnica, foi excelente como eu já estava esperando, tendo Masayuki Koda como supervisor de animação, principalmente na cena final da luta contra o Hyogi, quando Shikadai está prestes a atingi-lo. Os traços e o efeito do vento estavam lindos, sem falar da trilha sonora inédita, que combina muito bem com esse momento de tensão. Só que o mais próximo de uma luta de verdade que tivemos aqui foi o Shikadai enfrentando o Boruto. Mesmo o arco da excursão tendo problemas, teve um desfecho memorável. Aquelas lutas finais foram melhores do que algumas de Naruto, cara. Sem falar que perderam uma chance valiosíssima de criar uma conexão entre os eventos desse arco e a organização Kara, pois todo o foco em genjutsu e o roubo da ferramenta ninja parecia ter alguma ligação. Seria muito fácil colocar o Gekko como alguém contratado por eles para roubar as ferramentas. Só que ao invés disso, seguraram o enredo desse arco, deram uma enrolada básica durante 3 episódios. Não que eu seja contra começos lentos, acho que precisa se construir a trama antes de chegar aos eventos principais, não é só jogar o personagem no turbilhão de acontecimentos e ver o que acontece. Afinal, Boruto tem um enredo de verdade e não uma desculpa para ter luta. Porém, nesses episódios tiveram muitas cenas desnecessárias ou desnecessariamente longas. E finalmente, quando a trama começou a tomar forma e o arco ficou interessante, tudo se resolve em apenas 2 episódios. Esses 2 últimos episódios passaram a sensação de serem corridos, apressados, como se quisessem acabar o arco de qualquer jeito, sem tempo para contextualização ou o personagem fazendo um comentário pertinente. É até engraçada a cena em que o Hyogi foge e segundos depois, convenientemente, Chocho e Nojin aparecem atrás do Shikadai falando sobre a missão. Nem fazem algum comentário pertinente sobre o que seria aquele gelo no chão. Assim como Boruto nem sequer faz um único comentário sobre o Hyogi sendo o usuário de Ryuton que ele enfrentou anteriormente. Enfim, foi um arco com uma premissa interessantíssima, um potencial imenso, mas infelizmente foi prejudicado pela pressa.
Ele tinha conteúdo para durar mais uns 3 episódios até o final de março. No geral, eu comparo esse arco ao Gaiden de certa forma. Por um lado, ele teve seu valor, é inegável a importância dele para o desenvolvimento e crescimento do Shikadai como personagem. Foi aqui onde o Shikadai teve sua jornada de descoberta pessoal, onde ele foi o protagonista e o Boruto não passou de um personagem secundário, um personagem de apoio. Talvez ele não tenha definido seu objetivo na vida como eu esperava, mas ganhou certa individualidade, mostrando alguns traços de personalidade bem diferentes do Shikamaru, sendo mais determinado, emotivo, alguém de pensamento rápido que não demora muito de perceber o que está acontecendo à sua volta e tomar decisões. Ao contrário de seu pai, que a maioria das vezes se portava como alguém de cabeça fria e sempre calculando muito seus movimentos. Diria que o Shikadai estava muito mais para o lado da Temari nesse arco do que para o Shikamaru. A trama como um todo trouxe algumas questões complexas como pano de fundo, abordando assuntos que seriam impossíveis de serem abordados em outras circunstâncias, expandindo o universo e se aprofundando em certas características de Konoha e daquele mundo que nunca poderíamos imaginar que veríamos algum dia. O fato de existir um mercado negro em Konoha e o alto escalão estar tirando vantagem dele me surpreendeu completamente. Tivemos a chance de ver em primeira mão como o universo de Naruto e a própria Konoha mudaram com essa era de paz e o avanço tecnológico e as consequências disso para aquele mundo, não só esteticamente, mas socialmente. O que eu considero talvez uma das melhores construções de mundo que essa franquia já teve, mostrando que aquele mundo não é uma utopia. Mas por outro lado foi um arco com um roteiro simplório que não leva a lugar nenhum, acredito que provavelmente por conta de seu tempo extremamente curto de duração e por isso seu conteúdo foi subutilizado. Seus antagonistas foram completamente rasos, esquecíveis, sem carisma, imponência ou presença, servindo apenas como artifícios para que o Shikadai fosse inserido na trama, dando a ele um conflito e motivação. Mesmo o Ryogi, que foi o mais decente entre eles, praticamente tinha 0 de personalidade, um passado e motivações genéricos que não passavam emoção ou faziam o leitor simpatizar com o personagem. O laço de amizade entre ele e o Shikadai foi desenvolvido de forma muito apressada, não dando as motivações necessárias para o Shikadai estar tão obstinado em salvá-lo, até mesmo chegando ao ponto de arriscar a sua vida. Se bem que isso é um clichê de Battle Shonen, o personagem normalmente se sacrifica por alguém que ele mal conhece, isso é bem comum. Acontece que um personagem super idealista não vai abandonar alguém em dificuldades sabendo que ele pode ajudá-lo, então não tenho muito o que reclamar disso. Enfim, foi aquele arco, ame ou odeie. Teve uma premissa interessante, mas pecou na execução. Eu entendo quem achou maçante, o começo dele e esse fim apressado não ajudaram, mas particularmente, mesmo reconhecendo seus defeitos, eu consigo aproveitar e absorver o que foi interessante. Foi um arco que me entreteu, muito mais pelos assuntos que ele abordou. Eu aprendi mais sobre Konoha e o trabalho do Hokage, como e quando ele deve agir em certas situações, nesses 5 episódios do que nos 700 capítulos da obra original. Sinceramente, gostei mais desse arco do que do arco da excursão, e como leitor do mangá, eu o enxergo como um ótimo complemento. Lá na frente, quando o anime começar a adaptar o conteúdo do mangá, certamente muitos não sentirão falta desses personagens e entenderão melhor o motivo do Naruto não se envolver diretamente no incidente dos Mudinas graças a esse arco, que basicamente estabeleceu que o Hokage não se envolve em problemas menores que a polícia ou ninjas comuns podem resolver. Não é parte do trabalho dele, mesmo que ele tenha a capacidade de resolver aquilo sem esforço. Da mesma forma que não víamos os Kages caçando os Akatsuki pessoalmente. Bom, então é isso, meus amigos. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.